Então, nesse exercício aqui, a gente tem aqui a nossa hipótese nula, H0. E o que a hipótese nula fala? Que a nossa média é 1.150 com desvio padrão de 150. E aí nós temos a hipótese alternativa, o H1, onde a média, eu escrevi aí, eu comi o mi, peraí. E nós temos a nossa hipótese alternativa H1, onde a média é 1.200 e o desvio padrão é 200. E aí nós temos uma amostra de tamanho 100 e estabeleceu-se a seguinte região crítica. Região crítica vai ser o intervalo fechado em 1.170 até mais infinito. Lembrando o que é a região crítica? A região crítica é a região onde, se a nossa média amostral cair na região crítica, nós vamos rejeitar H0 e aceitar H1. E ele pergunta qual a probabilidade alfa de rejeitar H0 quando H0 é verdadeira. Lembrando que você rejeitar H0 quando na verdade H0 é verdadeira, isso é o que a gente chama de erro de tipo 1. E aí a questão aqui, a letra A, pede para calcular o valor de alfa, que é a probabilidade de cometer o erro do tipo 1, que é rejeitar H0, quando na verdade ela é verdadeira. Então, olha só. A probabilidade, então o alfa, que é igual à probabilidade do erro de tipo 1, isso aqui vai ser igual à probabilidade do x barra, que é a média amostral, pertencer à região crítica, dado que H0 é verdadeira. O que significa que H0 é verdadeira? Significa que o x barra vai ter uma distribuição aproximadamente normal, de média 1.150, e variância, qual é a variância? Lembra que a variância vai ser igual ao sigma quadrado dividido pelo tamanho da amostra. Então, isso aqui vai ser igual à probabilidade. O que significa o x barra pertencer à região crítica? Significa que o x barra é maior ou igual do que esse número daqui. Então, x barra ser maior ou igual a 1.170, dado que o x barra é uma distribuição aproximadamente normal, de média 1.150. E aí, quanto é que é esse valor daqui? Bom, vai ser, o sigma é 150, então vai ser 150 ao quadrado dividido por 100. 150 ao quadrado dividido por 100. Então, isso aqui vai ser a mesma coisa que a probabilidade de uma variável aleatória normal padrão ser maior ou igual a quê? A 1.170 menos a média da distribuição x barra, que é 1.150,
dividido pelo desvio padrão, que vai ser a raiz disso aqui, que é igual a 150 sobre 10, que é igual a 15. Então, isso aqui vai ser igual a probabilidade de Z ser maior ou igual a... vai dar menos 30 sobre 15, que é igual a menos 2. Oi? Oi, é isso, é. Tô fazendo a conta errada. Vai ver se você estava atento. Vocês já ouviram essa desculpa já? Então vai ser 20 sobre 15. Que é igual a... Deixa eu ver... 4 sobre 3. Que é aproximadamente 1,33. Então agora basta a gente olhar a tabela da distribuição normal para descobrir quanto que vale essa propriedade. Essa probabilidade. Oi? O que dá negativo? Tipo assim... Você tem aqui 1,33 e ele quer saber a probabilidade do Z ser maior ou igual do que esse valor. Então, ele quer saber essa área daqui. E aí, pela simetria da normal, você pode colocar aqui o menos 1,33, que seria essa área daqui, seria igual a essa área daqui. E normalmente a tabela nos dá esse valor, né? A probabilidade de ser menor ou igual do que menos 1,33. 0, 1, 2, 3, que vai dar igual a 0,0918. Achou esse valor aí? Você falou o quê? Você também está mostrando a tabelinha aí? Então, esse é o valor de alfa. Seria a probabilidade de você cometer o erro do tipo 1, que é igual a 9,18%. Quando tiver maior ou igual? Então, aí vai depender da tabela que você vai utilizar, né? Mas normalmente, as tabelas que eu utilizo, pelo menos, ela sempre dá, tipo assim... Ela dá um valor de Z, e aí o que a tabela nos dá é essa área daqui.
Então, por exemplo, eu- isso. O que acontece? Como eu falei, né, a gente queria calcular a probabilidade do z ser maior ou igual do que esse valor, certo? Então, eu teria que calcular essa área daqui. Aí, o que acontece? Existem duas formas, eu penso em duas formas aqui de você resolver isso, já que a tabela ela costuma mostrar esse tipo de informação. Uma seria o seguinte: você considerar que essa área daqui para trás, isso aqui vai ser igual a 1 menos essa área daqui. E aí você encontrando esse valor daqui, você vai achar isso igual a alguma coisa, aí você isola o A e você obtém o que você quer. Então essa seria uma possibilidade. Outra possibilidade, aqui nesse caso, é você pegar e considerar a simetria da distribuição normal e aí considerar que essa área daqui é igual a essa área daqui. É, assim, se a tabela for desse tipo, então tem que ser esse método que eu acabei de falar aqui agora. Mas aí, se por um acaso a tabela tiver valores negativos, aí você pode usar a simetria aqui para concluir que essa área daqui é igual a essa área daqui. E aí você encontra essa área aqui, né, que aqui nesse caso você simplesmente estaria pegando um caso desse aqui, né, com z igual a menos 1,83. E aí essa área que você encontrar aqui, usando a tabela, vai ser igual a essa área daqui, que é a resposta. Deu para entender? Então, na letra B, a gente quer encontrar a probabilidade beta de você aceitar H0 quando H1 é verdadeira. Então, isso aqui é chamado de erro do tipo 2. Então, isso aqui, esse valor beta, vai ser igual à probabilidade do erro de tipo 2, que é igual à probabilidade do... Então, quando é que você aceita H0? Você aceita H0 se a sua média amostral não pertencer à região crítica. Então, seria a probabilidade do x barra não pertencer à região crítica. Então, se isso aqui acontece, você vai aceitar H0, quando, na verdade, dado que H1 é verdadeiro. O que é H1 é verdadeira? H1 é verdadeira é a mesma coisa que dizer que o x barra ele tem uma distribuição aproximadamente normal de média. Então, quando H1 é verdadeira, você tem que a população vai ter média de 1.200. Então, o x barra também vai ter média de 1.200. E qual vai ser a variância do x barra, se por um acaso H1 é verdadeira? A variância do x barra vai ser a variância da população, que é 200 ao quadrado,
dividido pelo tamanho da amostra, que é 100. Então, calculando isso aí, o x barra não pertencer à região crítica é a mesma coisa que o x barra ser menor do que... Então, como a região crítica é esse intervalo daqui, então não pertencer a esse intervalo é a mesma coisa de dizer que é menor do que 1170. Dado que o x barra tem distribuição normal de média 1.200 e variância 200 ao quadrado sobre 100. Então agora a gente vai simplificar isso aqui, né? Vamos utilizar uma normal padrão Z, que isso aqui vai ser igual à probabilidade de uma normal padrão Z ser menor do que... Aí vamos normalizar esse número aqui, subtraindo a média, então vai ficar 1.170 menos 1.200 dividido pelo desvio padrão, que é a raiz quadrada disso aqui, que vai ser 200 sobre 10, que é igual a 2. Melhor, 20. Vou fazer uma coisa aqui. Beleza. Então, isso aqui vai ser igual a probabilidade do Z ser menor do que menos 30, né, sobre 20, que vai dar menos 1,5. Oi? É 20 elevado a 200 elevado ao quadrado sobre 100 mais. Isso. Mas aqui a gente divide pelo desvio padrão, que é a raiz quadrada disso aqui. Que aí vai ficar o desvio padrão, vai ser 200 sobre 10. E aí agora, consultando a tabela, aí, por exemplo, só uma observação aqui, né? Se a tabela já tiver valores negativos, então você já acha isso aqui diretamente já. Agora, às vezes a tabela não tem valores negativos, aí você vai ter que fazer o seguinte. Então você tem aqui menos 1,5. Mas digamos que a tabela não tenha valores negativos, que no caso você quer justamente essa área daqui, ó. Aí o que você pode fazer? Você pode pegar o seguinte, bom, você sabe, né, que pela simetria da normal, se eu pegar 1,5 daqui, né, então essa área vai ser igual a essa área daqui. Mas só que a tabela, ela só mostra a área de ser menor do que o valor. Então, na verdade, a tabela iria mostrar essa área de vermelho aqui. Então, o que você faz? Você encontra essa área de vermelho aqui, que eu vou chamar aqui de A, e aí essa área de azul, que é igual à área de preto aqui, que é o que eu quero, exatamente o que eu quero encontrar, vai ser igual a 1 menos esse A que eu vou achar aqui. Então, dependendo da tabela, você tem que fazer umas manipulações aí para poder você encontrar as coisas. Sempre utilizando duas coisas, que a normal ela é simétrica e que a área total abaixo da normal é igual a 1. Então, usando esses dois fatos, você consegue manipular aí de modo a encontrar utilizando a tabela. Mas na minha tabela que eu vou consultar aqui, eu tenho esse valor de menos 1,5. Que vai ser
igual a 0, 0,0668, que é igual a 6,68%. Então, essa é a probabilidade de você cometer o erro do tipo 2, que é você aceitar H0 quando, na verdade, H0 não é verdadeira. Oi? Então, o erro do tipo 2 é você aceitar H0 quando H1 é verdadeira. E você aceita H0 quando o X barra não está no RC. Normalmente você estabelece uma região crítica onde você aceita H0 se não pertence à região crítica, e você rejeita H0. Deixa eu pensar aqui uma coisa. Quer dizer, você aceita H0 quando não está na região crítica e você rejeita H0 caso o X barra esteja na região crítica. Então, assim, a região crítica é a região onde você vai rejeitar o H0. Entendeu? Por exemplo, aqui eu queria calcular a probabilidade de você rejeitar H0. Então, e você rejeita H0 quando o X barra pertence à região crítica. Mas aqui eu queria calcular a probabilidade de você aceitar H0. E você aceita H0 quando o X barra não pertence à região crítica. Então, veja só. Aqui você achou que a probabilidade de cometer o erro do tipo 2 é de aproximadamente 6,68%. E a probabilidade de cometer o erro do tipo 1 é um pouco maior, é 9,18%. E aí, a questão agora é, será que a gente consegue encontrar uma outra região crítica de modo que a probabilidade do erro 1 seja igual à probabilidade do erro 2? Então, vamos resolver isso aqui agora. Então, a gente quer encontrar um X crítico de modo que a probabilidade do X barra ser maior ou igual ao X crítico, dado que H0 é verdadeiro, seja igual à probabilidade do X barra ser menor do que esse X crítico, dado que H1 é verdadeiro.
Então, é isso que nós queremos encontrar. Queremos encontrar esse XC aí que satisfaça essa igualdade. Então, vamos desenvolver isso daqui. Primeiro, o que significa H0 ser verdadeira? Então, significa que a média amostral tem uma distribuição aproximadamente normal, de média de média 1150, e variância 150 ao quadrado sobre 100. Então, isso que significa que H0 ser verdadeiro. Agora, o outro lado, você vai ter a probabilidade de x barra ser menor que o x crítico, dado que H1 é verdadeira. O que H1 ser verdadeira significa? Significa que o x barra tem distribuição aproximadamente normal, de média 1.200 e variância 200 ao quadrado sobre 100. Beleza. E aí, desenvolvendo esses dois lados aí, né, você vai ter, de um lado, você vai ter a probabilidade de uma variável aleatória normal padrão, Z, ser maior ou igual do que o x crítico, x crítico menos x crítico menos a média, que é 1150, sobre o desvio padrão, que vai ser 15. É igual à probabilidade de x barra ser menor do que o x crítico. Quer dizer, já a gente está convertendo já, né? Vai ser uma Z, uma distribuição normal padrão, ser menor do que um x crítico menos 1.200 sobre o desvio padrão, que vai ser 200 sobre 10, que é igual a 20. E agora, como é que a gente acha isso aí? Olha só, aqui eu tenho a probabilidade do Z ser maior que alguma coisa, aqui do Z ser menor que alguma coisa. E a probabilidade é igual. O que a gente consegue concluir entre esses dois valores? Não necessariamente, né? Vamos fazer um desenho aqui. Isso. Então, você tem aqui XC menos 1.150 sobre 15. E aqui eu tenho XC menos 1.200 sobre 20. Ou vice-versa. Eu poderia, de repente, ter esse aqui e esse aqui. Mas digamos que seja esse o caso. E aí você tem que a probabilidade
do Z ser maior ou igual do que isso daqui, seria essa área que eu vou pintar de vermelho aqui. E a probabilidade do Z ser menor do que esse valor daqui vai ser a região que eu vou pintar de azul. E essa igualdade aqui está dizendo que essa área é igual a essa área daqui. Então, pela simetria da normal, vai ser o que o Arthur falou. Esses dois números aqui tem que ser simétricos com relação à origem. Ou seja, um é igual a menos o outro. Ou, equivalentemente, a soma deles tem que dar zero. Oi? É porque aqui a gente já meio que transformou, né? Então, o que você tem? Você tem que, se eles são simétricos, então a soma deles é igual a zero. Então, eu vou somar os dois aqui. XC menos 1.200 sobre 20 mais XC menos 150 sobre 15 tem que ser igual a zero. Aí só agora resolver essa equação no primeiro grau, né? Multiplicar por... Deixa eu ver... Vamos tirar o NMC. Vai dar 60. Então, 60 por 20 dá 3. Então, vai ficar 3xc menos 3.600 mais 60 por 15 dá 4. Então, vai ficar 4xc menos 4.600. Tudo isso igual a zero. Então, eu posso cancelar esse 60 aqui. Então, eu vou ficar com 7xc menos, deixa eu ver, 5.200, 8.200, igual a zero. Então, xc é igual a 8.200 sobre 7. Que vai dar aproximadamente 1.171, 1.171,43, aproximadamente. Então, para que as duas probabilidades sejam iguais, você precisa pegar a região crítica igual ao intervalo 1.171,43 até mais infinito. Alguma dúvida? E aí, caso vocês quisessem, vocês poderiam... agora que você tem o X crítico, você pode calcular a probabilidade caso você queira. Basta pegar qualquer uma dessas fórmulas aqui. Por exemplo, pegando essa daqui, você vai ter... Isso aqui vai ser igual à probabilidade de Z ser maior ou igual a 1.150
dividido por 15. Então você vai ter mais ou menos 1,43. Aí, para poder usar a minha tabela aqui que eu tenho aqui no computador, eu vou converter isso aqui para a probabilidade de Z ser menor ou igual do que menos 1,43. E aí isso me daria 0,0749. Ou seja, usando essa região crítica aqui, eu diminuí o erro da probabilidade eu diminuí a probabilidade do erro do tipo 1 de 9 alguma coisa para 7 alguma coisa, e eu aumentei a probabilidade do erro do tipo 2 de 6 alguma coisa para 7,49. Mas aí agora os dois estão iguais.
Então vamos lá. Essa questão aqui, a gente vai ter algumas situações, eu vou ter a letra A, B e C, onde nós devemos escolher qual hipótese vai ser a nossa hipótese nula. E a gente vai fazer essa escolha de modo que leve a um erro do tipo 1 mais importante. Então, o que significa você ter um erro do tipo 1 mais importante? Bom, você pode pensar nisso como sendo o erro do tipo 1, como sendo mais grave, como sendo mais problemático se você cometer esse erro. Então, beleza. Na letra A, nós temos a seguinte situação. O trabalho de um operador de radar é detectar aeronaves inimigas. Então, tem lá um carinha sentado na frente de um radar, e aí ele fica olhando lá se vai surgir algum pontinho lá no radar, e aí ele vai, a partir desses pontinhos que surgir, ele vai ter que decidir se aquele pontinho ele significa que está começando um ataque das frotas inimigas, ou ele vai concluir que aquele pontinho ali é apenas uma interferência, que é uma coisa normal de se dar em um radar. Então ele tem que tomar essa decisão, né? Se é um ataque ou se é apenas uma leve interferência. Então, quais são os dois tipos de erro que ele pode cometer aí? Falar que é um ataque em você, ou falar que não é um ataque em você. Exatamente. Então, e qual, na opinião de vocês, qual dos dois erros parece ser mais grave? A segunda, né? Porque, tipo assim, a primeira, né? Se ele falar que tá tendo um ataque, quando na verdade é só uma interferência, bom, pode ser que gere um pouco de pânico e tal, mas só que é uma coisa que não vai levar a grandes danos, provavelmente. Agora ele fala, ah, não, é só uma interferência, quando é na verdade um ataque, né? Então, sendo que eles poderiam estar se defendendo, então eles não vão fazer nada, e aí, com certeza, a catástrofe vai ser muito maior, né? Provavelmente muita gente vai morrer, que poderia ter sido salva caso eles tivessem se defendido como eles poderiam se defender. Então, nesse caso aqui, o mais grave parece ser o segundo, né? E aí a questão é, qual deve ser a minha hipótese nula, de modo que esse erro seja o erro do tipo 1?
Oi? Isso, qual deve ser H0, de modo que esse erro aqui seja o erro do tipo 1. Lembrando que erro de tipo 1, o que é o erro do tipo 1? Rejeitar H0, né? Tá, H0 quando H0 é verdadeiro. Então, quem tem que ser H0 aí? Exatamente. Então, se H0 for a hipótese que está começando o ataque, então o erro do tipo 1 vai ser exatamente o erro mais grave. Então, a gente vai tentar usar algum critério de modo que minimize a probabilidade dele cometer o erro do tipo 1, já que é o erro mais grave. Como eu falei, né? Normalmente, quando você tenta diminuir a probabilidade do erro do tipo 1, você acaba aumentando a probabilidade do outro tipo de erro. Mas aí, né, você vai querer tentar minimizar o que for mais grave. Então, agora nós temos um exemplo que é, num júri, o indivíduo está sendo julgado por um crime. Então, o júri tem que tomar uma decisão. Ou afirmar que o acusado é inocente, ou afirmar que o acusado é culpado. Então, nós temos dois tipos de erros que o júri pode cometer. Dizer que é inocente quando é culpado,
ou dizer que é culpado quando é inocente. Na opinião de vocês, qual seria o erro mais grave a se cometer? Dizer que é culpado por inocente. Mas que só Se ele vai ser preso se ele inocente. não, se for uma pessoa inocente, não, o culpado vai ficar solto. Se for um caso para condenar a Depende da analisar os outros, né? Se você for o cara que está sendo julgado, o pior é o segundo. Se você for a sociedade, o pior é o primeiro. pronto. Depende da Depende do ponto de vista que você está falando. Você quer evitar evitar um erro da relação de morte, então. É tipo assim, olha, vamos pensar aqui, né? Tá, beleza. Digamos que a pessoa realmente ela seja culpada pelo crime. Em primeiro lugar, se por um acaso ela for julgada como inocente, não necessariamente ela vai continuar cometendo o mesmo crime por aí, meio que prejudicando outras pessoas. Né? Agora, se por um acaso a pessoa ela for inocente, então, tipo assim, a vida dela acabou por uma coisa que ela não cometeu. Mas se a pessoa também realmente ela voltar a cometer o que ela Oi? os crimes também provavelmente antes também, mais pessoas vão ser afetadas do que somente um. Isso assumindo que ela iria continuar cometendo crime, né? Mas e tipo assim, e sendo que você prender essa pessoa, se por um acaso ainda tem o seguinte, né? Se você prender a pessoa ela sendo inocente, significa que o culpado pelo crime ainda está solto aí. Então você ainda assim você teria o culpado solto continuando como cometeu os crimes e ainda assim uma pessoa inocente ainda por cima teria perdido a sua liberdade. No geral, tem uma coisa assim, tipo assim, é inocente até que se prove o contrário. Normalmente tende, né, os júris tendem a adotar essa filosofia. Então, mas é aquela questão, né? Com certeza existem muitas pessoas que vão discordar com isso. Falar assim, não, eu prefiro que o inocente lá seja condenado se for aumentar as chances do culpado ser preso e não cometer mais crime. Então, tem muita gente que pensa sobre isso e é um ponto válido, né? Mas, no geral, o que se costuma fazer é assumir isso aqui como sendo o mais grave. Então, isso aqui vai ser o pior caso, o pior erro que você pode cometer. Então, nesse caso, é mais grave. Então, quem vai ser o H0? O acusado é inocente. Pois, para isso aqui ser o erro do tipo 1, isso aqui tem que ser rejeitar H0. Então, rejeitar H0 é o mesmo que dizer que o acusado ele é culpado. Então, com essa escolha de H0, nós vamos ter que isso aqui vai ser o erro do tipo 1. Tranquilo?
Mas eu confesso que eu fiquei meio que assim pensando nesse daqui, qual que seria o pior, sabe? Não é uma coisa tão trivial de se pensar, não. Então agora nós temos alguém tentando descobrir uma vacina contra o resfriado. E aí ele quer saber, ele precisa saber se essa vacina, ela de fato ela é eficaz ou não, para decidir se ela vai, se ele vai lançar ou não essa vacina no mercado, se ele vai disponibilizar essa vacina para o público. Então ele tem que decidir se ou a vacina é eficaz ou a vacina não é eficaz. Então, se ele decidir que a vacina é eficaz, ele vai lançar a vacina no mercado, vai disponibilizar a vacina para o público. Se ele decidir que a vacina não é eficaz, ele vai engavetar e não vai fazer nada. Então, aqui nesse caso, nós podemos cometer dois tipos de erro. Lançar uma vacina
não eficaz. E 2, engavetar uma vacina eficaz. Qual é o pior tipo de erro? Oi? Faz o teste controlado. Então, mas assim, esse teste controlado é justamente para você decidir se ela é eficaz ou não. Aí, baseado no resultado do teste no teste controlado, ou você vai lançar para um público mais amplo, ou você vai engavetar. Na minha opinião, eu diria que, assim, né, você lançar ou engavetar uma vacina, isso vai depender muito da gravidade da doença, sabe? Por exemplo, se é uma doença muito grave, que está assim, tá ocasionando muitas mortes e tal, aí eu diria que engavetar seria mais grave, porque você poderia estar evitando muitas mortes, sendo que você tem uma coisa lá que funciona e você não disponibilizou. Agora, como é um resfriado, que normalmente, assim, né, considerando um resfriado normal, né, dificilmente a pessoa morre por conta disso, e normalmente a pessoa consegue se curar mesmo sem tomar uma vacina. Então, eu diria que lançar uma coisa não eficaz seria mais grave, porque, bom, você iria estar gastando bastante dinheiro, né, para poder disponibilizar essa vacina, né? Sem contar que, tipo assim, qualquer vacina existe o seu risco, né? Então você ainda estaria expondo a população a um risco, mesmo que seja pequeno, né, por uma coisa que às vezes pode ser que nem funcione. Então, por esse motivo, eu acho que nesse caso aqui, como a doença é um resfriado, nesse caso eu diria que lançar a vacina não eficaz seria mais grave. Vocês concordam comigo? Aham. Mas eu concordo que se for uma doença mais grave, aí, nesse caso, o daqui pode ser considerado mais grave. E aí, qual deve ser a nossa hipótese? H0? É, sei lá, vamos ver. O que que é o H0? O H0 é... Tipo assim, ou melhor, o que que é o erro do tipo 1? É rejeitar H0. Vai ser uma vacina não é eficaz. Isso. Você vai considerar que ele está Aham. Então, H0 vai ser a vacina não é eficaz. Que aí, nesse caso daqui, né, se H0 é a vacina não eficaz, aqui a gente está rejeitando H0, ou seja, você está afirmando que a vacina é eficaz, já que você está lançando ela. Quando, na verdade, ela não é eficaz, que é o que fala o H0. Entenderam? Então, nesse caso, seria rejeitar a vacina não é eficaz. Então, é aceitar e engavetar uma vacina eficaz, né? Não, não, é tipo assim, é, isso aqui vai ser o erro do tipo 1, por quê? O que significa rejeitar H0? Ó? H0 afirma que a vacina não é
não é eficaz. Então, você rejeitar H0 é você concluir que a vacina é eficaz. Então, você vai lançar a vacina, quando na verdade ela não é eficaz, que é o que diz H0. Tipo, isso aqui é exatamente essa afirmação daqui, ó. Então você vai lançar quando na verdade ela não é eficaz. Entendeu? Tem alguma dúvida? Eu vou ver se no máximo hoje, assim, de noite, eu posto a lista. Assim, na verdade, isso aqui que eu estou fazendo aqui na sala de aula, isso aqui já é a lista de exercícios já, para você se basear para a prova, e a prova vai ser basicamente isso. Aí eu vou colocar essa lista no Moodle para vocês. E na segunda-feira eu devo estar aqui tirando dúvida. Para quem tiver dúvida. Então, a prova vai ser basicamente sobre teste de hipótese. Não vai ter nada então a partir da distribuição que eles duram, na conta. Deixa eu pensar aqui. Vocês vão descobrir quando eu lançar a lista. Eu ainda estou meio que terminando de elaborar ela. Mas eu diria que o principal que eu estou considerando é o teste de hipótese. Eu diria que é uma das partes mais importantes desse curso de estatística.